Vamos lá, né, gente? Último dia de aula da semana, né? Hoje, 5 de junho, né? É o dia do meio ambiente, né? Então, logo que vocês terminarem de fazer as atividades, eu vou estar colocando um vídeo para vocês assistirem falando sobre o meio ambiente. Quais são os cuidados que a gente deve ter, né? Para poder a gente manter o nosso meio ambiente limpo, né? O ar mais puro, né? Então, vocês vão assistir esse vídeo falando sobre o meio ambiente, tá certo? Quais os cuidados que vocês devem ter, né? E para que vocês também se conscientizem, né? E possam estar conscientizando outras pessoas a cuidar melhor do nosso meio ambiente, tá certo? Então, no finalzinho da aula, vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos continuar revisando português, tá? Então, português de hoje é falando sobre sinônimos e antônimos, né? Sinônimos é o quê? São aquelas palavras que têm o mesmo significado, né? Que têm o mesmo sentido. E antônimos são as palavras contrárias, tá certo? Então, você vai ler o texto que tem, prestar bastante atenção às palavras, né? Que tem umas palavras circuladas. E depois você vai responder as palavras circuladas no texto. Elas são sinônimas ou são antônimas? Aí você vai marcar a opção correta, tá? Na segunda questão, você vai escrever as frases novamente, substituindo, no lugar das palavras que estão sublinhadas, que estão passadas um traço embaixo, você vai escrever o sinônimo dela. Você vai escrever o texto novamente e no lugar dessa palavra que está sublinhada, você vai colocar o sinônimo dela, tá certo? Na terceira questão, você vai encontrar no diagrama o antônimo das palavras e vai escrever no lugar correto delas aí. Então, tem o diagrama, né? Você vai procurar lá as palavras e depois você vai colocar o antônimo de cada uma dessas palavras, tá bom? Na quarta, você vai completar as frases com o antônimo das palavras destacadas. Você vai escrever o contrário dessas palavras que estão escritas mais escurinhas, né, em negrito. Na página 66, você vai colocar, ler um texto também, né? E depois, na segunda questão, você vai copiar as palavras que você circulou, né, no texto acima, separando essas palavras em sílabas. Você vai separar as sílabas dessas palavras, tá certo? Na terceira questão, você vai preencher a cruzadinha corretamente. Você vai colocar as respostas para cada uma dessas perguntas na cruzadinha. E na quarta questão, você vai completar as frases com AU, AE, EU, IU, OU, AL, EL e o L, tá certo? Pronto, é isso aí de português, tá certo? E também hoje nós vamos revisar também matemática também. Então, essa de matemática é só subtração. Subtração é o que? Para tirar. Então, você vai respondendo de acordo com o que está lhe pedindo aqui, que é só subtração, tá? Então, na primeira questão, você vai ter que observar esse gráfico aqui e vai responder as questões abaixo, tá certo? Até a letra H. Na segunda questão, com a ajuda de um adulto, procure saber a idade da pessoa mais velha da sua casa e da pessoa mais nova. Depois responda as perguntas abaixo. Aí na terceira questão, e depois você vai fazer a soma dessas três opções aí, tá? Na terceira questão, você vai relacionar as colunas de acordo com a primeira coluna. Você vai relacionar a segunda de acordo com a primeira. Então, número 1, você vai colocar a diferença entre 20 e 10 é quanto? Quanto é 20 menos 10? A diferença é menos. Então, quanto é 20 menos 10? 10, né? Então, você vai lá e coloca o número 1 no número 10, na bolinha que tem do lado do número 10. E assim você vai fazendo tudinho, tá certo? Na página 77, você vai você vai só responder as subtrações, certo? Na quinta questão, você vai fazer as subtrações também, só que só na cabeça, só na mente, é um cálculo mental. Na sexta questão, você vai completar a tabela, você vai subtrair os números que estão em pé pelos números que estão deitados, tá certo? E vai colocando os resultados.
você faz os cálculos nesse quadro grande que tem aí na página 77, tá? Então é só subtração, tá certo? Então não esqueçam, se vocês, logo quando vocês terminarem essa atividade, vocês vão estar assistindo o vídeo sobre o meio ambiente, tá certo? Então, bom final de semana e até segunda-feira, né?